Agora vamos falar do universo pet, Leão? Bora. Quantos cachorrinhos você tem? 3. E eles latem? Uma delas late muito, é uma que foi adotada e ela, nossa, mas é um latido estridente que a gente fica meio desesperado e às vezes eu tenho que gravar. Ai, como eu sou. E você sofre. E aí não sabe, né, se é normal esse latido, se não exatamente. é. Assim como você, eu passo por isso e talvez você em casa também, né? Por isso nós convidamos a Luísa Cervenka para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, sobre o que é que os cachorros estão querendo dizer quando eles latem. Seja bem-vinda, Luísa. Tudo bom? Obrigada, tudo e você? E é uma loucura isso mesmo, né? Porque o latido é o modo como o cãozinho se comunica, certo? É a fala do cão. É uma das formas como o cão se comunica, sim. Não é a prioritária, mas é uma forma que ele utiliza muito porque é a que a gente mais escuta. Então, muitas vezes, se eles se comunicam mexendo a orelha ou mesmo através do corpo, através dos olhos, muitas vezes a gente não presta atenção. Então, às vezes, eles precisam se comunicar de uma forma mais intensa, que é como a gente, porque a gente se comunica através da fala. Sim. Então, é a forma como também os cachorros acabam entendendo que a gente vai prestar mais atenção. Então, latir é algo natural, mas quando deixa de ser algo saudável? Quando é a única forma de comunicação. Mas isso tem mais a ver com o fato do tutor não compreender as comunicações do cão do que, na verdade, um problema do cão. Mas também o latido ele pode acontecer por falta do que fazer, vamos dizer assim, por tédio. Então, quando ele não tem outra coisa para fazer, ele fica se comunicando. Então, eu lembro um pouco da minha avó nesse momento, sabe? Ela não tinha muito o que fazer, ela ficava na janela fofocando com os vizinhos. Sim. Então, é mais ou menos isso. Então, o cachorro que ele não tem atividades interessantes que propiciem os comportamentos naturais dele dentro de casa, ele vai se importar demais com as coisas que acontecem fora de casa. Então, como eu posso minimizar o excesso de latido do meu cãozinho? Primeira coisa é a gente compreender o porquê que ele está latindo. Existem vários tipos de latido. Latido para solicitar alguma coisa, latido porque está com dor, latido porque quer afugentar algum estímulo. Mas a gente precisa entender, então, qual a motivação, o que leva o cachorro a latir. E daí, então, a gente vai entrar em contato com um profissional do comportamento para entender qual é a melhor forma de trabalhar. Mas, sem dúvida nenhuma, propiciando comportamentos naturais em casa através de enriquecimento ambiental, através de dispositivos que liberem alimentação aos poucos, com desafios, com atividades ao longo do dia, a gente consegue diminuir muito esses latidos. Quando o cachorrinho tá com medo, ele também late? Pode acontecer sim. O medo é um comportamento absolutamente natural e que sem ele a gente acaba se colocando em situações que podem vir contra a própria vida. Então é normal o cachorro ter medo. A questão é o quanto ele sente medo. E quando o cachorro tem medo, ele tem duas possibilidades: ou fugir ou atacar. Quando ele não tem a possibilidade de fugir, ele vai atacar e esse ataque pode começar através do latido. Então ele late para afugentar aquele estímulo, que pode ser uma outra pessoa, um outro animal, um objeto. E se muitas vezes ele não consegue afugentar, ele pode chegar e morder sim. E você tem alguma dica pra gente de como repreender o cãozinho ou orientá-lo, né, a não latir tanto? Para a gente fazer com que ele não lata, não adianta no momento que ele já está latindo. A gente precisa antecipar. Então, por exemplo, eu sei que ao ouvir um barulho no hall do elevador por volta das 5 da tarde, porque é quando as pessoas chegam em casa, ele vai latir. Então, um pouco antes desse momento, eu já ofereço uma atividade que ele fique bastante focado, como um tapete de lamber, como um tapete de fuçar, como alguma atividade que envolva alimentação para ele ficar bastante focado, empenhado e não prestar tanta atenção no espaço de fora. Algumas pessoas acabam se irritando com latido, que é absolutamente normal, natural, porque a gente não gosta daquele latido estridente. E muitas pessoas acabam gritando com o cachorro, brigando com o cachorro, falando para ele ficar quieto, mas nada disso vai resolver, porque não é simplesmente uma questão de ele está falando e eu posso pedir para ele ficar calado. O cachorro só vai latir quando não tem outra forma de comunicação. Por isso é muito importante a gente entender como que o cachorro se comunica antes de latir, através da orelha, do olhar, da posição do corpo, o rabinho, tudo isso vai ajudando a gente a compreendê-lo melhor. Muitas vezes nós mesmos acabamos, às vezes sem querer, incentivando comportamentos dos cães. Por exemplo, chego em casa, meu cachorro late pra mim, eu vou e dou um agrado.
sossegado. Isso é um reforço positivo, certo? Perfeito. Aí quando você chega na minha casa, eu não quero que ele lata. Aí ele late, porque ele entende que quando chega alguém novo, isso é um comportamento normal. Então, às vezes, dosar o que eu faço no meu universo privado ajuda o cãozinho também? Perfeito. Um outro exemplo muito bom que as pessoas costumam fazer, que eu brinco que o cachorro adestra melhor o tutor do que o tutor adestra o cachorro. Então, muitas vezes eu tenho ali um armário cheio de petisco e o cachorro para na frente do armário e fica latindo, latindo, latindo para solicitar o petisco. E daí o tutor vai lá, pega o petisco e oferece para o cachorro. Então, ele fez exatamente o que o cachorro queria. A mesma coisa, a comunicação, por exemplo, quando chega uma pessoa em casa. Ele vai latir como uma forma de recepcionar aquela pessoa. Mas a gente precisa entender o que a gente faz para aumentar a frequência desse comportamento, normalmente oferecendo alimento, brinquedo, atenção e carinho. Então eu posso dar um reforço positivo quando o cãozinho não late? Perfeito. Se eu, de repente, ele faz algo, não latiu, eu dou uma recompensa, ele vai entender que não latir é legal? Super. Quando a gente oferece atenção ou oferece o que ele necessitaria latindo, antes dele latir, a gente está ensinando ele a não latir. E existe um treino também baseado nisso que você falou, de quando ele está latindo, ele parou de latir, a gente vai recompensar com petisco para ele entender que quando ele não late, ele é recompensado. Quando ele late, a gente não faz nada, a gente fecha o olho, a gente espera ele parar de latir. Respirou, parou de latir, a gente muito bem e oferece o petisco. Assim ele vai aprendendo que não latir é muito melhor do que latir. Então, um trabalho de paciência que tem excelentes recompensas. Exatamente, paciência e persistência. Boa. O Carlos fez uma pergunta bem engraçada pra gente aqui nas redes sociais, porque é um fato. Ele pergunta por que os cachorros, eles latem quando o carro do lixo passa? Por que eles fazem isso? Normalmente eles latem para barulhos muito fortes. Então o carro do lixo tem duas questões. Tem o barulho e tem um cheiro muito forte. Então normalmente os cachorros latem para o carro do lixo como uma forma de tentar afugentar. E funciona. Porque à medida que ele vai latindo, o carro do lixo passa. Então ele fala, viu, eu vou latir mais uma vez para quando ele passar, eu lato e ele vai embora. Uma outra pergunta bem interessante é da Arisla. Ela mandou pra gente, ela disse que a cachorrinha dela late e quando ela late parece que ela fica engasgada. Isso é algum problema? É melhor levar ao médico veterinário porque existem algumas questões fisiológicas que podem facilitar esse engasgo após o latido, mas como, por exemplo, o colapso de traqueia. Então é importante levar ao médico veterinário para ver se está tudo bem. Em alguns casos, o cachorrinho ele late e engasga da mesma forma que um bebezinho chora muito e fica desesperado e acaba ficando rouquinho. O cachorro também vive isso quando você não atende o chamado dele ou não? É difícil isso acontecer. Existe sim algumas vezes que o cachorro ele pode ficar rouco, por exemplo, mas isso é numa situação de extremo estresse, onde ele ficou preso durante muito tempo e latindo incessantemente. Normalmente a gente não deixa o cachorro chegar nesse ponto, então dificilmente ele vai ficar rouco. Mas o latido sim é um alerta de que alguma coisa não está bem, principalmente quando fica sozinho. Um dos momentos que as pessoas mais reclamam do latido excessivo é quando o cachorro está sozinho. É uma forma dele demonstrar a angústia dele por estar sozinho. Então a gente deve levar em consideração os latidos, sim. E nesse caso de deixar o cão sozinho em casa, o que eu posso fazer para ajudá-lo a passar de forma melhor esse tempo de ausência de pessoas mesmo? O cão, ele começa a latir quando ele está muito angustiado de estar sozinho, porque o cachorro é um animal social, ele não gosta muito de ficar só. Mas quando ele é inseguro, a ausência do tutor traz como se fosse um pânico para ele. Ele fica desesperado sem saber como buscar aquele elo de segurança. Então, na verdade, o que a gente deve fazer não é simplesmente quando o cachorro já está sozinho, mas principalmente quando o tutor ainda está em casa, onde eu vou oferecer a alimentação dentro de um dispositivo para que ele possa ter um desafio para caçar, para conseguir pegar essa alimentação. Isso tudo vai facilitando a segurança. Eu vou escondendo um pouquinho de ração pela casa, fazendo montinhos de ração para ele ter que ir com o olfato procurar. Isso vai ajudando ele a ficar mais seguro. Eu vou permitindo que ele fique na caminha dele, sem ficar o tempo inteiro ali pegando, amassando, trazendo ele para junto. Então, esse respeito do espaço dele também vai trazendo segurança. E tudo isso vai influenciar na hora que eu for sair de casa e o cachorro for ficar sozinho. Ter um outro cachorro
cachorrinho, uma companhia para esse cachorro que tanto late, ajuda? Não ajuda, não infelizmente não ajuda. Alguns estudos mostram que isso pode facilitar com que o outro cachorro desenvolva esse mesmo comportamento e não diminua o comportamento do primeiro cão. Por imitação mesmo. Exatamente, porque quando chega um cão novo em casa, ele passa a seguir os passos do mais velho, do que está mais tempo na casa. Então é muito mais fácil ele aprender a ser inseguro, a latir também quando sozinho, do que parar, fazer o primeiro parar por ter alguém junto. E se eu escolher ter um gatinho, isso pode ajudar? Ou também não? Na verdade, o que vai ajudar é trazer a segurança para esse cachorro, independentemente de ter um outro ser ou não. Não é simplesmente o fato dele estar sozinho. Alguns cães, eles passam horas latindo, mesmo com outras pessoas em casa, porque a figura de apego dele saiu. Por exemplo, eu posso morar com mais 3 pessoas em casa, o cachorro me tem como figura de apego. Se eu saio de casa, ele fica latindo, 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 mesmo com outras pessoas em casa. Então o problema não é a companhia, mas sim o apego excessivo que ele tem daquele tutor por insegurança. Algumas pessoas deixam a televisão ligada e às vezes até mesmo em canais que passam animais. Isso pode ajudar o cãozinho a diminuir o estresse? Pode sim, principalmente quando isso está associado a um momento que o cachorro vai estar com o seu tutor. Então, um momento de segurança entre o tutor e o cachorro, de interação, de carinho, um momento tranquilo. Eu coloco uma música. Hoje a gente tem as playlists específicas para cachorro, como você falou, os canais que passam os animais. Então, a gente pode associar esse momento de interação, esse momento de aconchego, de acalanto, a música, a um cheiro. E tudo isso pode ser utilizado quando eu for sair de casa. A Nádia dividiu com a gente que o cachorro da tia dela late por tudo e mesmo para pessoas que o cachorrinho conhece. Ele late para tudo. E especialmente quando ela está conversando com a tia. Os cachorros têm essa tendência, muitas vezes, de quererem chamar atenção nesse momento e parece até que eles querem participar da conversa. Exatamente, porque eles querem monopolizar a atenção daquela pessoa que é tão importante para eles. A gente chama que são cães possessivos, porque eles querem que a atenção venha para ele. Isso também está relacionado um pouco à insegurança, porque ele está tão acostumado a ser o centro das atenções, a receber toda a atenção, que quando ele não recebe, ele não sabe exatamente como lidar com aquilo. E por isso ele fica latindo quando um casal se abraça, quando há uma conversa entre 2 pessoas, porque ele quer toda a atenção para ele. E aí tirar o cachorrinho de cena, de repente colocá-lo em um outro cômodo da casa, faz com que ele também compreenda que aquele comportamento não é positivo ou não funciona? Muitas vezes isso pode aumentar essa questão do latido. O ideal é a gente trazer foco para esse cachorro, falando, olha, nesse momento a sua atividade é essa. A gente pode oferecer um brinquedo recheável, a gente pode oferecer um mordedor, alguma coisa que ele goste muito. E a gente vai focar a atenção dele nesse brinquedo e não na conversa. A Sara, ela fala aqui que o comportamento dos animais está muito relacionado aos tutores e que a energia dos donos é transmitida para os pets. Isso é um fato? Com certeza. Se eu tenho um tutor que ele é muito ansioso, a chance do cachorro também ser ansioso é muito grande, porque o cachorro ele se autorregula baseado na situação do ambiente e quem traduz esse ambiente para ele muitas vezes é o tutor. Então, se o tutor é muito agitado, jamais eu vou ter um cachorro calmo. Então, tudo isso influencia e a nossa forma de lidar com o nosso cachorro, então, como eu falei, de respeitar o espaço do cachorro. Muitos tutores não aguentam, vão lá e são carentes e querem apertar e abraçar e ficar junto do seu cão e daí a gente vai criando um apego, um elo inseguro, porque o cachorro acha que o tempo inteiro ele precisa ser acalmado, ele precisa ser demonstrado carinho, isso quer dizer que alguma coisa naquele ambiente não vai bem. Então, a nossa forma de reagir aos nossos pets, com certeza, influencia no comportamento deles. E os cachorrinhos, eles também latem para nos proteger? A Marta aqui, ela diz que os 2 cachorros dela sempre latem quando eles ouvem pessoas discutindo. Isso é uma forma de tentativa de proteção? Sem dúvida, os cachorros eles têm isso principalmente com a figura de apego, que essa pessoa que a gente diz que é quem eles mais gostam na casa, eles vão ter esse instinto de proteção, não só de pessoas, mas também de espaços. Então eles vão ter esse instinto de proteção com o que a gente chama de território. Então, onde é o local deles, ou por exemplo, até com alguma coisa deles, como um osso, a própria vasilha de ração, eles podem ter essa proteção exacerbada, excessiva.
agressiva. E com o tutor também, seja dentro ou fora de casa. Como que eu posso traduzir os diversos tipos de latidos? Quais são os principais sinais de cada um desses recados que o meu cãozinho quer transmitir latindo? É muito difícil a gente tentar traduzir o latido do cachorro, porque cada cachorro aprende a latir de uma forma. Então, se um cachorro latiu de uma forma e o tutor não prestou atenção, ele vai tentar latir de outra forma, talvez mais agudo, mais frequente, para então chamar a atenção e conseguir o que ele quer. Então, muitas vezes a gente precisa entender a motivação do latido para a gente conseguir entender o porquê daquele latido, o que ele está querendo dizer. Mas quando a gente tem muita convivência com o cachorro, a gente já sabe se o latido é de angústia, se o latido é de solicitação, se o latido é de medo. A gente começa a prestar atenção pela frequência e também pela se é mais agudo, se é mais grave. Então é uma análise de comportamento e aí nós como tutores temos que antecipar essa necessidade ou esse medo ou essa preocupação para que o cãozinho não lata. Exatamente, exatamente. E isso é individual. A gente precisa entender individualmente. Não adianta eu fazer uma tabela onde tal latido é por tal coisa, tal latido é por tal coisa, porque isso é muito da personalidade de cada cão. E o cãozinho ele funciona melhor quando eu dou uma recompensa do que quando eu dou uma punição. Sim, porque a punição facilita o medo. Então, se muitas vezes ele já está latindo por medo e eu vou utilizar uma punição, eu vou utilizar um estímulo aversivo como um grito, uma bronca, um tapa, um borrifador de água, qualquer coisa que seja, eu estou causando mais aquela emoção que ele já tinha, por exemplo, o medo e a insegurança. E daí, então, a possibilidade de em outro momento ele vir a latir mais, com maior frequência, é grande. Bom, hoje a Luísa trouxe um assunto completo para cãezinho. Você encontra a Luísa no luisacervenka.com.br. Luísa Cervenka é com K, tá? .com.br. A Luísa, ela é terapeuta comportamental de cães e gatos. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Bom final de semana para você. Obrigada para você também.